De tal maneira que Jesus deu a Daniel uma resposta. Daniel morreu sem saber o entendimento do cumprimento da profecia, o que ele mais queria saber. Agora, 600 anos depois, Jesus aparece ao profeta João na ilha de Patmos e diz a ele: eu tenho um livrinho, o livrinho está aberto, e eu vou te falar a profecia. Mas no verso 4 do capítulo 10 de Apocalipse, quando o anjo, ele ia escrever o que o anjo lhe disse, ele falou o quê? Guarda em segredo as palavras e não as escrevas. Olha que coisa tremenda. Mas, aonde começa, pastor Stencil, a igreja adventista? A igreja adventista começa, primeiramente, com o estudo da palavra de Deus. Pessoas que começaram a estudar a Bíblia, sobretudo as profecias, a escatologia bíblica, começaram a estudar a palavra de Deus de forma tremenda. Passavam a noite inteira estudando a Bíblia, ajoelhados, em jejum, para ter o entendimento das profecias da palavra de Deus, sobretudo as profecias de Daniel e Apocalipse. E isso começou, amigos, no século XIX, quando começaram a acontecer coisas que fugiam ao controle humano. E eu cito aqui, por exemplo, o terremoto de Lisboa. Eu cito aqui, por exemplo, o escurecimento do Sol e da Lua em 1780. Eu cito aqui, por exemplo, a grande Revolução Francesa em 1789. E por último eu cito aqui o aprisionamento do Papa Pio VI em 1798. Todas essas coisas começaram a atrair a atenção das pessoas e levaram os estudiosos à leitura da palavra, que se foram e se voltaram para as profecias de Daniel e Apocalipse e começaram a estudá-las até entendê-las. E assim, quando eles chegaram a Daniel 8,14, um grupo, vários deles, eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês agora. Um grupo de estudiosos, aí estão eles. Você vê em cima, aí está, em cima um homem com a mão na cabeça, como era o nome dele? Um padre, Manuel Lacunza, que pregou a volta de Jesus para 1843, 1844, aqui na América do Sul. Ele morava no Chile. Além dele, Francisco Mejía, um argentino, pregou a volta de Jesus através do entendimento da profecia de Daniel 8,14, de que Jesus voltaria nesse período e o santuário, que era a terra, seria purificado. Pregou essa verdade aqui na América do Sul. Olha que coisa tremenda. Além deles, você tem à direita esse homem chamado Edward Irving, um escocês, que era ajudante do grande pregador Moody, pregou essa verdade. Do seu lado embaixo está Joseph Wolff, um teólogo alemão. Mas, queridos, olha que coisa fantástica e maravilhosa. Esses não foram os únicos pregadores. À sua esquerda está a pessoa de quem? Fala alto, a pessoa de quem? Guilherme Miller, que foi o mentor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a pessoa a quem Deus usou para fundar esse movimento, porque ele foi possivelmente o mais dedicado estudioso das profecias de Daniel e Apocalipse. E, queridos, Miller se destacou pela pregação do Evangelho dessa verdade em toda a América do Norte. Mas eu queria dizer a vocês nesta manhã de sábado, em nome de Jesus, ele não foi o único pregador. Você está aqui, que bênção. Ele não foi o único pregador. 75 outros pregadores estavam pregando a mesma mensagem que eles estavam pregando ao redor dos 4 cantos da terra. Pessoas pregaram a volta de Jesus na Austrália, pregaram a volta de Jesus na Ásia, pregaram a volta de Jesus na Europa, na África, pregaram a volta de Jesus em todas as Américas. E a voz deles era uma só, a mensagem era uma só. Incluindo as crianças pregaram também.
Crianças pregaram à volta de Jesus. Aqui temos crianças nessa igreja. Subiam nas mesas e pregavam à volta de Jesus. E a voz deles era uma só: Jesus está voltando, Jesus está voltando, preparem-se, preparem-se, Jesus está voltando, Ele virá. Pregavam isso nas ruas, nas praças, nas alamedas, no comércio, pregavam isso por onde passavam. A voz deles era uma só: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu fico pensando se nós hoje não deveríamos ser mais enfáticos na nossa pregação, no nosso testemunho. Esta é a nossa maior mensagem. Esta é a pérola de grande valor do nosso baú, da nossa igreja. Jesus está voltando. Eles pregavam: Jesus está voltando. E os grandes pregadores saíram para pregar, saíram para poder levar ao mundo esta mensagem, queridos. Mas, de acordo com o relato bíblico, aconteceu algumas coisas interessantes. O relato histórico, aconteceram algumas coisas muito interessantes. Os grandes pregadores saíram a campo e começaram a pregar. E pregaram. Um homem chamado Samuel Snow chegou à conclusão exata e precisa da data. Miller nunca chegou à conclusão de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Quem chegou a essa conclusão foi um homem chamado Samuel Snow. E Samuel Snow, ele disse, através dos seus cálculos, de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, partindo do 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o mês de Tisri. Contando 2.300 anos, você chegaria exatamente ao dia 22 de outubro de 1844. E quando faltava uma semana para esse dia 22 de outubro, eles pararam de pregar, voltaram para suas casas, trocaram suas vestes, e eles se prepararam uma semana antes. Quando chegou o dia 20, eles disseram: estamos a 2 dias da volta de Jesus e vamos para o céu. Quando chegou o dia 21, disseram: hoje é o último dia que vamos passar na terra. E quando chegou o dia 22 de outubro, uma terça-feira, eles disseram: hoje será o dia em que Jesus virá nos buscar. Alguns subiram as montanhas, outros foram para os bosques, outros ficaram em casa orando, outros ficavam cantando, aguardando o momento em que Jesus viria buscá-los. E assim, amigos, a história nos diz: 10 da manhã, Jesus não voltou. Meio-dia, não. 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite. Quando eles olharam para o relógio e na meia-noite Jesus não havia voltado, entrou no coração deles uma grande decepção, que nós reconhecemos e chamamos como grande desapontamento. E então disseram: aonde erramos? Que parte da profecia nós mal compreendemos? Voltaram à Bíblia e leram o último texto que está no capítulo 10, voltando o slide, por favor. Voltando o slide, aí está. Olha o slide, capítulo 10, versículo 11 de Apocalipse, diz assim: então me disseram, é necessário que ainda o quê? Profetizes. A respeito do quê? Muitos povos, o que mais? Nações, línguas e reis. E o povo então entendeu. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque no dia 22 de outubro, houve o grande desapontamento. Mas no dia 23 de outubro, Deus apareceu a um jovem, numa quarta-feira. Esse jovem se chamava Josué Himes. Ele estava saindo do celeiro da fazenda de seu pai, no estado de Nova York.
E ao sair do celeiro da casa de seu pai, ele, na companhia de 2 outras pessoas, entraram no milharal. E quando ele entrou no milharal, ele olhou para o céu e ele avistou uma cena. E ele viu Jesus Cristo se levantando do lugar santo e andando em direção ao lugar santíssimo, dando início a uma nova dispensação no santuário celestial. E aquele jovem entendeu o que havia acontecido no dia anterior. E ele contou aos seus amigos, e eles entenderam o grande desapontamento da terça-feira de 22 de outubro. E aquilo trouxe ânimo, trouxe um novo vigor para eles. Essa é a nossa raiz histórica. Apocalipse capítulo 10. Agora, eu quero apresentar a vocês a segunda característica. Vamos ao Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia. Apocalipse 12 fala da nossa identidade profética. E o versículo 17, eu não tenho muito tempo em função do horário, mas Apocalipse 12, 17, a palavra de Deus diz assim, e eu quero que você tome conta e tome nota desse verso, sublinhe esse verso na sua Bíblia. A Bíblia diz assim: irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher. E foi fazer o quê? Pelejar, lutar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Só uma palavrinha aqui introdutória. O dragão está irado contra aqueles que fazem o quê? Que guardam o mandamento de Deus e têm o quê? Esses têm a ira do dragão. Mas se você for em Apocalipse 12, o verso 12, você vai ver que o dragão já é uma vítima vencida. Porque Apocalipse 12, 12 fala que ele foi vencido pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro. Na verdade, 12, o versículo 11 e o 12 continuando depois. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do quê? Do Cordeiro. O dragão é uma vítima vencida, totalmente vencida. Mas ele está irado e quer nos derrotar contra a igreja. Assim que a segunda característica fala de 2 coisas. Primeira delas, os que guardam os mandamentos. Pastor Estêncil, quantos mandamentos? Os 10. E o que mais? Tem o testemunho de Jesus. Pastor Estêncil, eu conheço igrejas que guardam os mandamentos. Eu pergunto a você, guardam os 10 mandamentos? Todos? Pastor Estêncil, eu conheço igrejas que têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, que tem profetas, e eu também conheço. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. As igrejas que guardam os 10 mandamentos, elas têm o dom profético? Ou as igrejas que têm o dom profético guardam os 10 mandamentos? A Bíblia diz, é dupla característica. Uma exclui a outra. Percebeu isso? A lógica? Os que guardam e os que têm o testemunho do Espírito de profecia. E então, eu quero agora lembrar vocês que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Deus não faz nada, absolutamente nada. Olhe, por exemplo, a história bíblica. Olha o dilúvio. Deus chamou, quando Deus ia destruir a terra, Deus chamou um profeta chamado Noé. E ele profetizou pregando 120 anos. Antes de destruir a terra com água. Quando Deus escolheu um povo para ser o seu representante na terra, Ele chamou Abraão. Quando houve mudança no governo, Deus chamou Samuel. Depois no exílio, houveram vários profetas, como por exemplo Jeremias, Isaías. Mas eu quero chamar a atenção sua, presta atenção comigo. Quando Jesus veio a esse mundo, Deus também chamou um profeta. Quem era esse profeta que Deus chamou para ser o porta-voz, para anunciar a primeira vinda de Cristo? Quem era? João Batista. E eu pergunto à minha querida igreja dessa manhã, qual era a mensagem de João Batista para o mundo? Qual que era? Falem alto.
arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino dos céus. Arrependei-vos. João Batista anunciou essa mensagem. Além dele, quem Deus chamou mais? Paulo, para a igreja dos gentios. Percebem? Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Se Deus chamou todos esses profetas, que marcaram períodos históricos e importantes da Bíblia, pergunta a você, será que Deus também não chamaria uma pessoa para prenunciar a segunda vinda de Cristo? Para preparar um povo para a segunda vinda de Cristo, o evento mais esperado da profecia bíblica? Será que Deus não chamaria essa pessoa? E se Deus chamaria, eu pergunto, quem seria essa pessoa? Deus chamou uma jovem. O seu nome? Ellen White. Uma jovem de 17 anos. Eu só quero lembrar você uma coisa. Deus tem alguma coisa com jovens. Deus ama os jovens. Quem tem 17 anos aqui? Deixa eu ver a mão. Quem tem 17 anos? Ninguém tem 17 anos? 17 anos. Ellen White tinha 17 anos. Sabe quantos anos José tinha quando ele foi para o Egito? Quantos anos José tinha quando foi para o Egito? 17 anos. Quantos anos tinha Daniel quando foi para as cortes de Babilônia? 17 anos. De acordo com os estudos cronológicos, João Batista também tinha 17 anos quando começou a pregação do Evangelho. Isaías, nós não temos o relato, mas diz que ele era jovem quando começou o seu ministério profético. Isaías. Pastor Estêncio, o que Deus tem com 17 anos? 17 anos é aquela idade onde o indivíduo está meio perdido, não sabe o que vai fazer da vida. Se eu vou ser médico, o que eu vou ser? Deus fala assim, eu sei o que você vai ser, vem cá, eu vou te usar com grande poder. Você vai ser o meu testemunho, você vai ser o meu instrumento para levar a vontade, para poder testemunhar da palavra de Deus. É isso que eu vou fazer. Deus chamou essa jovem, mas não pensem que foi fácil. Ela sofreu perseguição, sofreu muitas perseguições. E no seu período, quando ela se apresentou como profetisa, cerca de 200 pessoas se consideravam profetas. 200 pessoas. E por isso que ela não quis ser chamada de profetisa. Ela disse que ela queria ser considerada como a mensageira do Senhor. Porque o título de profeta estava embaixo, totalmente embaixo. E ela foi considerada a mensageira do Senhor. Nesse período surgiram outros profetas que se diziam profetas enviados de Deus, como por exemplo Joseph Smith, que se dizia um profeta que tinha mensagens de um anjo chamado Moroni. Ele escreveu um livro chamado O Livro dos Mormons, que é considerado por ele mais importante do que a palavra de Deus, a Bíblia. E ele morreu em 1844. Além dele, uma outra mulher chamada Anna Lee, que se considerava profetisa. Ela se dizia a mãe de Deus e era profetisa. Ela fundou um movimento chamado Shakers, que quer dizer agitadores. Shakers, hoje tem cerca de 4.000 seguidores. Além desta mulher, surgiram também as famosas irmãs Fox, que deram início ao espiritismo moderno. As famosas batidas nas paredes da casa das irmãs Fox. Milhões de pessoas vieram lá para poder ouvir as batidas. Cerca de 3 milhões de pessoas vieram ouvir. E o espiritismo moderno nasceu exatamente aí. E assim, queridos, esta igreja teve uma profetisa usada por Deus. Ao longo de 70 anos, ela trabalhou como profetisa. E ao longo desse período, ela recebeu mais de 2.000 sonhos e visões. Pode voltar, por favor? Mais de 2.000 sonhos e visões. Mais de 2.000 sonhos e visões.
Mais um, aí está. Ela escreveu cerca de 100 mil páginas de manuscritos à mão. Ela é considerada a autora do gênero feminino que mais escreveu na história da literatura humana. Nenhuma mulher escreveu mais do que ela. Nenhuma mulher tem livros escritos em maior número de traduções, 165 línguas e dialetos. Um livro dela foi traduzido. Qual é esse livro? Caminho a Cristo. E assim, esta mulher tinha paixão, ela tinha duas grandes paixões. Eu vou mostrar para vocês agora quais eram as duas grandes paixões dela. A primeira delas era a Bíblia, era a vida de Cristo. Jesus era a sua grande paixão. Ela disse, uma vez escrevendo para Kellogg, ela disse: Dr. Kellogg, o senhor sabe que todo o meu ministério, toda a minha vida, quer pela escrita, quer pela fala, no púlpito, é a vida de Cristo. A sua grande paixão era Jesus. Ela deu testemunho da pessoa de Jesus Cristo ao longo dos seus 70 anos de ofício profético. E a sua grande paixão, segunda grande paixão, está em minhas mãos, a palavra. Ela tinha um amor impressionante pelo estudo da palavra de Deus. Ela lia e conhecia todas as coisas da palavra de Deus. Assim, foi caracterizado o seu ministério profético. E agora, partindo, vamos para o último tema, que é a terceira questão. Vocês estão pulando, vai ao terceiro item, aí está. Terceira característica, volte um slide, por favor. Aí está. A terceira característica, amigos, reflete a nossa missão. Vamos a Apocalipse 14 rapidamente e o versículo 12. Apocalipse 14. Nós encontramos a nossa última característica do nosso DNA como igreja. Apocalipse 14. Vamos começar pelo versículo 6. Apocalipse 14, 6 fala da nossa última característica, a tríplice mensagem angélica. Nós temos uma história, temos uma identidade, mas acima de tudo nós temos uma mensagem para dar ao mundo, uma missão profética que Deus colocou sobre esta igreja. E Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, por quê? Pois é chegada a hora do seu, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Depois vai a segunda mensagem e a última mensagem, a terceira mensagem. Eu queria dizer a vocês que Deus revelou uma importante mensagem a esta profetisa. Está aí na tela. Olha o que ele disse para esta igreja, a igreja remanescente, a sua e a minha igreja, a nossa igreja. Ela disse, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo, como vigias e portadores de luz, em alaranjado. A eles foi confiada o quê? A última mensagem de advertência ao mundo que está o quê? A perecer. A quem foi confiada a última mensagem? Está dado o nome, só não tem o endereço, o nome está aí. Adventistas do sétimo dia. A tríplice mensagem angélica. Se você continuar lendo, você vai ver que ele diz assim: foram incumbidos de uma obra da mais solene importância. Depois ela diz assim: a pregação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Esta é a nossa missão como igreja. Essa é hoje o nosso grande e maior desafio. E quando nós olhamos para algumas coisas, por exemplo, quando nós olhamos para esse gráfico representa a janela 1040, 62 países. Aqui moram mais de 3 bilhões de pessoas. Preste atenção para isso. Pastor Estêncio,
Quantas dessas pessoas conhecem a Jesus? Menos de 5%. Mais de 3 bilhões de pessoas moram nesses 62 países. E queridos, essas pessoas estão vivendo nas trevas. Nas trevas. Nas trevas do pecado. Eu queria que você pegasse o seu relógio. Pega o seu relógio, pode pegar o celular, o que você quiser. Dá uma olhada nos segundos do teu relógio. Cada segundo do teu relógio revela uma coisa interessante. Eu vou pegar aqui meu relógio. Aqui está ele. Cada segundo do teu relógio nascem no mundo 5 pessoas. 5 por segundo na Terra. Cada segundo morrem em média 2 pessoas na Terra. Cada segundo. Sobram quantas? 3. Se você multiplica 3 pelo número de segundos de um dia, você vai chegar a um total de quanto? 259.200 pessoas a mais na Terra por dia, em média. Pastor Estêncio, quem vai levar o Evangelho para essas criaturas que vão nascer hoje, sabe? Em todo mundo. Quem são? Quem vai se levantar? Aonde estão essas criaturas? Deus falou: é o meu povo, é a minha igreja, é a minha família. São aqueles que conhecem a verdade, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Esses serão os instrumentos usados por Deus para levar ao mundo o último convite de salvação. E agora, queridos amigos, nós vamos presenciar uma cena de 3 pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. O Júlio, a Rafaela e a Ana. Eles são membros desta igreja, desta comunidade. Eles aceitaram a Jesus. Eles receberam a mensagem de Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que hoje entre nós, talvez haja pessoas que ainda não aceitaram a Jesus na sua vida, que ainda não fizeram a decisão de viverem ao lado de Jesus. Quem sabe estão vivendo nas trevas. Eu queria chamar o pastor Joedir, que vem à frente. Pastor Joedir, traga aqui os nossos 3 batizandos. Nós queremos vê-los entregarem a sua vida a Jesus nesse momento. Pastor Renato, a primeira pessoa que vou trazer aqui chama Ana Paula. Ana Paula. Ela tem alguns amigos, familiares que estão aqui. Eu lembro do irmão João, só não estou conseguindo vê-lo, tá ali, irmão João, que é o papai dela. A Ana Paula tomou essa decisão de ser batizada já faz bastante tempo, né? Bastante tempo, Ana. E junto com tua família, com teu pai, seu marido, as pessoas com quem você estuda a Bíblia, né? Você tem percebido que exatamente hoje é o momento de novamente dizer, né, que eu quero ser batizada, eu quero fazer parte desse povo, o povo remanescente do tempo do fim. E estou feliz por fazer essa experiência junto contigo. Você está grávida, né? Pastor, vale como 2 batismos? Grávida ou não, hein, pastor Renato? Grávida vale como 2 batismos ou só um batismo, né? Só quem decidiu, né? Mas obrigado por essa experiência ao teu lado, viu, Ana? Eu não vi o papai. Cadê o papai?
Cadê o irmão João? João Lins. Então, é a sua tia, Mas muito bem. Ana, eu pude conversar com você já várias vezes. A gente já estudou a Bíblia há alguns meses, juntos. Durante muito mais tempo aqui na classe do Espaço Novo Tempo, junto com o Sabá, que está aqui perto, alguns amigos próximos a isso. E quando a gente conversou de maneira mais próxima, somente eu e você, eu reconheci uma decisão muito madura, uma decisão muito sólida. E é por isso que eu trouxe você aqui para a igreja, reconhecendo o teu desejo de ser batizada, de demonstrar a todo mundo que você entrega a tua vida a Jesus Cristo e que quer ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é por isso que eu, Joedir, como ministro do Evangelho, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Amém. E junto com a Ana, mais pessoas também decidiram ser batizadas. Tem uma família. A família da Rafaela e seu filhinho, o Júnior. Eu tinha visto... tá aqui, certo. Muito bom, Alberto, que bom que você está aqui. Alberto, a família da Rafaela vai poder ver pela internet, Estão lá no Acre, Muito bom. Vem cá, Rafa. Traz o seu filho, o Júlio. Olha que alegria, a família toda. Bem, eu sempre gosto de batizar crianças junto com seus pais, não? E olha como funcionou bem dessa vez. Vou batizar os pais juntos. A mamãe está aqui, Rafa. É uma alegria poder participar disso junto com a sua família. Já faz alguns anos que a gente cultua juntos, não? Estudamos a Bíblia também juntos durante pouco tempo. Sim, vem para cá. Vem um pouquinho mais perto aqui. E você também, junto com o Alberto, teu marido. Olha, eu devia ter trazido uma foto do casamento de vocês, viu, Alberto? Para ver lá. Mas junto com ele, vocês têm estudado a Bíblia e vivido experiências reais com Deus. Você é quem tem ensinado ao teu filho sobre Deus. Ele me deu respostas muito profundas para uma criança sobre a fé dele. E eu percebi que muito disso é por causa do culto que vocês fazem, do culto familiar. Eu quis trazer vocês dois juntos, Rafa, para que de alguma forma você abençoasse a tua igreja
com esse testemunho de fazer um culto familiar diariamente. Continue assim, profissionalmente, cuidando da saúde de muitas pessoas, mas pessoalmente, como cristã, cuidando da saúde espiritual da tua família. E é por isso, reconhecendo o teu desejo e o desejo do Júnior, reconhecendo em vocês a entrega genuína da vida de vocês para Jesus Cristo como Salvador, que eu, como ministro do Evangelho, te batizo, Rafaela, e também você, Júnior, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. A Rafaela representa pessoas que estão de volta ao lar, que reconhecem a identidade bíblica em sua própria vida. E eu sei que vários de vocês também têm essa mesma representação. Eu gostaria de terminar o culto hoje. Obrigado, professor Renato, pastor Renato e amigo Renato, por cuidar da nossa igreja, especialmente desse aspecto em que ensina pra gente quem nós devemos ser. Bem, pastor Renato, ele me perguntou, né, antes, quando a gente estava vindo juntos para aqui, por que vocês chamam comunidade ser? Né? Por que não usa o nome do bairro, sei lá? E aí eu comentei com ele, a gente estava bem ali à frente da igreja, no tapete da igreja, tinha escrito, né, ali, e eu disse, nós entendemos que muito mais importante daquilo que a gente conhece, ou daquilo que a gente faz, é o que nós somos. E daí a importância da nossa identidade. Que Deus nos ajude a reconhecer que nós precisamos mudar para sermos quem Ele quer que a gente seja. Os meninos do louvor vão cantar uma música que nos lembram disso, que é importante mudar, renovar a nossa vida para sermos como Cristo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
sendo a experiência do batismo um passo extremamente significativo da caminhada espiritual, eu gostaria de orar por todos nós que já fomos batizados algum dia e que reconhecem que precisam ter a vida renovada ao lado de Jesus Cristo. Bem, alguns de nós ainda não fomos batizados e essa é uma decisão particular, sim. Penso que na continuidade da nossa companhia, da nossa adoração, Deus deve motivar esse passo na sua vida. Por você, eu também gostaria de orar hoje. Eu também gostaria de orar nesse momento. A todos aqueles que entendem que algo precisa ser renovado na sua própria vida, seja através do batismo ou não, mas que precisam ser renovados. Por favor, como a gente vai se despedir, eu gostaria de orarmos todos em pé. E então eu oro e a gente já vai para os nossos destinos. Oremos. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, é muito fácil percebermos, Deus, que existe uma identidade do cristão, da mesma forma como existe uma identidade do adventista. E como igreja, como povo, vários de nós queremos ser reconhecidos por essa identidade, que perpassa muito mais do que as nossas ações, mas também as nossas ideias e os nossos pressupostos. Pai do céu, vários de nós, a maioria aqui, já decidiu isso, ser identificado como adventista do sétimo dia. E muito mais do que isso, todos nós já decidimos ser identificados como cristãos. Mas a verdade, Deus, é que em nossa vida nós falhamos em nossa promessa ao Senhor. Obrigado por nos oferecer a graça em nome de Jesus Cristo. E obrigado por nos oferecer o perdão. E é por isso que nós oramos em nome dele.